sofre e eu não sei por quê. Porque é louca, você não é artista maluca. Uma coisa que eu fico insegura, às vezes... Você depois do almoço, dá tempo de esvaziar tudo. Opiniões, aí é outra coisa. Agora, sobre o seu... Por exemplo, eu fico, às vezes... Olha você quer me jogar pros eu loucos. canto, que igual você apresenta. Olá, está no ar mais um Precisamos Conversar. Eu sou Juliana Baroni e esse é o programa de debates feminino do ICL. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo. Olha, hoje, por conta dos depoimentos da trama golpista, nós estamos entrando mais tarde no ar, como vocês estão percebendo. Eu não tô sozinha, né, gente? Eu tô aqui com uma bancada luxuosa. Elas são a Sucena Cantora, Sara Zara, filósofa das redes, Nina Silva, especialista em finanças e tecnologia, e Márcia Tiburi, escritora. Yes! Vamos nessa, meninas? Bora. Vambora? Bora. Bom, é uma semana muito importante para a democracia. Você deve estar acompanhando aqui do ICL, a cobertura está bombando, recorde de audiência, e nós estamos aqui de olho. Precisamos conversar sobre os depoimentos dos acusados do núcleo crucial da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que nós não estamos ao vivo. Esse programa está sendo gravado antes dos interrogatórios da terça-feira terminarem. Eu estou numa curiosidade, gente. É a primeira vez que Jair Bolsonaro se explica sobre sua participação na tentativa de golpe depois de passar anos atacando o STF. Frente a frente com seu alvo favorito, quem? Ninguém mais, ninguém menos que Xandão, Alexandre de Moraes, que está conduzindo o processo que vai levar a Bolsonaro, não sei para onde, né? Ele tá depondo, talvez o leve para prisão. Vamos pro banheiro. Ver. Pro banheiro. Aliás, ontem ele passou uns 15 minutos no banheiro. Ninguém sabe o que ele andou fazendo lá. Chorando. Bom, no interrogatório de ontem, o delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, afirmou que o Jair não só sabia da existência da minuta do golpe, como ainda editou o texto. E afirmou também que o general Braga Neto entregou para ele uma caixa de vinho cheia de dinheiro. Dinheiro esse que veio do agro e que Cid veio a saber pela imprensa que seria usado para espionar e assassinar autoridades. Ele disse isso na frente do ministro Alexandre de Moraes e dizendo, olha, ele deu uma enxugadinha lá na minuta, mas você continuava lá no plano de assassinato, hein? Fofo, Ainda né? deu uma risadinha. Ô, gente, o que vocês estão achando disso tudo? Silêncio. Quer começar, Márcia? Vou começar citando um advogado muito conhecido chamado Cacai. Ele disse esses dias numa dessas entrevistas, que é bom nessas horas a gente ouvir os especialistas, né? Que esse depoimento, na verdade, não vai mudar nada diante das provas. É um ritual democrático importante. Talvez por isso Alexandre de Moraes esteja tão tranquilo fazendo aquelas perguntas e até com um certo semblante, assim, realmente muito tranquilo, né? Até quase confortável. E, obviamente, a gente vê ali, para quem estiver ligado, não no conteúdo, porque eles estão mentindo, né? Porque se a gente pega a forma e não o conteúdo, a gente vê um espetáculo de muita mentira. Então, é isso que a gente está assistindo. E nesse caso também, acho que dá para a gente ver, eu diria o seguinte, uma espécie de continuação da política e continuação até mesmo do golpe através do depoimento. Então, o depoimento continua sendo a armação golpista. O golpe foi uma produção que precisa agora, e já foi uma farsa, e ele precisa agora, farsa no sentido político e não no sentido de ser uma mentira. Então, a utilização dessa cena que coloca a mentira em jogo, coloca a mentira apresentada e faz a gente ter uma certeza. Esses caras tentando se passar
por bravateiros, por brincalhões, por pessoas que estavam ali numa conversa de bar, como o Mauro Cid falou várias vezes, na verdade tratam o povo deles, o que muita gente chama de gado, entre aspas, que eu acho uma expressão muito triste, né, para a gente designar uma parte da população brasileira, mas é um termo que as pessoas usam, sobretudo na esquerda, e essas pessoas então seriam, na verdade, os grandes otários desses generais, desses militares, desses políticos que armaram tudo que armaram e agora tentam se passar por brincalhões e fazem, então, a população que levou isso a sério, que tem gente com tornozeleira, tem gente que foi presa, tem gente que teve que pagar multa, teve gente que se matou, teve de tudo, e essa gente é otária, como eles pensam também que os defensores da democracia o são. Então, quando o Xandão olha, eu acho que ele olha com um certo sorriso assim de benevolência diante da cena que esses caras estão tentando continuar, né? Tentam continuar fazendo. Olha, eu acho que o Xandão está interrogando eles muito bem, está fazendo o jogo, mas o mais importante de tudo é que é a primeira vez que os militares sentam no banco dos réus. Isso é um momento histórico importante. Histórico, lembrando que o Brasil nunca teve uma comissão de justiça para julgar os crimes da ditadura militar. Ou seja, outros países conseguiram construir uma comissão da verdade e da justiça, o Brasil não. É a primeira vez que os militares sentam diante de um julgamento. Isso é histórico. Tem uma importância pedagógica, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês, olha, uma anedota, né? No meio desse monte de assunto sério, porque eu não sei o que está acontecendo agora na tarde de terça-feira, então a gente nem vai se estender muito, porque o nosso programa ele é gravado, tá, gente? Mas no final do dia de ontem, teve um advogado, Matheus Milanês, do general Augusto Heleno, que pediu para o Alexandre de Moraes para que no dia seguinte eles chegassem mais tarde, porque afinal ele não tinha nem jantado, né? E ele ia demorar para chegar em casa. Gente, pode uma coisa dessa? Eu fiquei pensando aqui, será que isso é coisa de millennium? Porque fala mal da gente, não. É uma informalidade, é um wellness, é um bem-estar, um mindfulness. Que, assim, é estratégia, Juliana. Na minha época. É uma falta de... É estratégia. Você chega com um discurso disruptivo, num contexto super sério, você faz a gracinha. Aí ontem ele falou isso, hoje o Alexandre de Moraes retribuiu a gracinha de manhã, quando ele começou, às 9h02. E assim, claro, o ele Alexandre de Moraes Sim. está numa posição... Sim, hoje de manhã ele fez isso. Então, ele está numa posição de poder brincar, como quem diz, quem ri por último ri melhor. Mas ontem foi uma estratégia desse garoto, advogado, de criar um clima assim mais suave na cena. Que é, aliás, para que serve, né, o motivo principal pelo qual se faz esse tipo de discurso. E, gente, vamos prestar atenção, obviamente, na cena, no espetáculo, porque é só isso que está em jogo. E todos esses militares que estão depondo, todos esses envolvidos, todos os réus, eles estão fazendo uso de uma tentativa de desconstrução pela graça, pelo ridículo político, pelo grotesco, pela piadinha. Aquilo que fez entrar o fascismo no Brasil está sendo usado agora de novo. É tudo gracinha, é tudo engraçadinho. Só que eu acho que, obviamente, o nosso STF não vai deixar isso passar. Os motivos pelos quais não vai deixar passar tem a ver justamente com eles, né? Porque eu nunca vou esquecer o STF na época do golpe, né, gente? Também. E assim, Márcia, não esqueçamos que estamos na época das redes sociais, né? Então todas essas gracinhas corte, são né? justamente, são usadas como artifício de atenção. E lembrando, mas ainda bem, lembrando que o STF não é o Senado, né? Mas cola, né? Cola muito, gente. Quando alguém faz esse tipo de brincadeirinha, lembrem de 2016, Bolsonaro era o rei de fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de discurso meio engraçado, meio do tiozão, meio grotesco, conversa, meio esquisito. Né? Então, porque chama atenção. E como a gente está vivendo uma política que virou puramente estética, o simples fato da pessoa chamar atenção já resolveu tudo, já angariou zilhões de votos para uma pessoa. É produção de capital político, Mas, isso. Mas, Nina, eu estava aqui pensando, eu acho que você pode ter um bom ponto sobre isso. Como eles falam de maneira tão en passant sobre uma minuta de golpe de Estado,
como é que podem tratar isso de uma maneira tão corriqueira como quem marca um almoço com amigos ou um chopinho no bar? Isso me assustou um pouco. Pra mim não assusta porque é o de sempre, né? É a certeza da impunidade. E a certeza da impunidade mediante um cenário que está completamente adverso a eles. Eles continuam acreditando que podem continuar dando um golpe. Que a qualquer momento, se eles forem julgados, condenados, que eles ainda vão conseguir driblar de alguma maneira a justiça e não vão cumprir pena. E num país onde a gente... voltando, a gente tem uma Zambelli fazendo sei lá o quê, não sei aonde, depois de ter sido colocada como criminosa, também não julgam. E mais um ponto importante para mim, aí olhando para o copo menos cheio, o copo, né, vazio ou o copo menos cheio, é que a gente não tinha eu não tinha essa proximidade de ver o STF na televisão, de ter de entender esses processos que nos traz para o âmbito do dia a dia uma possibilidade de discussão sobre educação política, sobre ciência política. E nossa juventude está tendo acesso a isso. Então, acho que também a gente precisa ver como que a gente utiliza de momentos históricos como esse para mostrar que, olha, você não pode fazer qualquer coisa, o crime não compensa, e você sendo um homem branco, cis, de direita, que sempre esteve no poder das autarquias, monarquias e afins e repúblicas desse país, isso não quer dizer que a sua cara não vai ser estampada e seus crimes não vão ser colocados. Então, eu vejo muito positiva a postura do Xandão, essa proximidade da gente chamar ele de Xandão, isso é maravilhoso, assim, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa utilizar desses marcos históricos para a gente contar a história e fazer justiça. Agora, Ai, gente. Alô, pode atender, Márcio. É o Xandão. É o Xandão. Não, mas, gente, olha só, o Xandão... Eu não gosto de chamar de Xandão, tá? Que eu não gosto desse tipo de intimidade. Ele é juiz e parte, né? Sim. Isso também é uma coisa engraçada, pois ele é dos sujeitos que estava na mira desses caras que estavam ali. Imagina que engraçado o general Heleno... Na mira de assassinato. Sim, ele podia ser uma vítima disso tudo, ele podia ter sido morto, e agora ele está ali com aquele sangue frio, mas o outro lado dessa história é a banalização do golpe. Uhum. Então, tá tudo bem, é tudo assim, é uma diplomacia tal que beira o outro lado, se a gente bascula a conversa, é a banalização do golpe. Então, tá certo, então a gente vai pro bar, trama um golpe, o assassinato do presidente, o assassinato do presidente do STF e assim por diante, e fica tudo por isso mesmo. É perigosíssimo, por isso eu diria, não vamos rir. Eu já avisei isso lá em 2017, eu escrevi um livro chamado Ridículo Político, que é sobre isso. É sobre como o humor, a graça, a simpatia, essa conversinha fiada entra no jogo político e passa a ser estratégia de guerra. Ótima introdução, porque eu quero a opinião da Sara num outro assunto. Vamos falar agora de outro julgamento, tá? Precisamos conversar sobre o caso Léo Lins. Para quem ainda não ouviu falar dessa história, Léo Lins é um humorista que faz stand-ups e que tem um projeto de humor que vai além do limite, do que é aceitável. Ele ataca negros, gordos, gays, idosos, pessoas soropositivas, nordestinos, PCDs e por aí vai. Olha, gente, tem que ter estômago. É muito constrangedor. Eu não conhecia muito bem o humor do Léo Lins, já tinha ouvido falar, mas não é o tipo de humor que me interessa. Só que eu fui ver uns cortes depois dessa condenação dele. E realmente, assim, dá vontade de vomitar. Para dizer o mínimo. Ele faz piada com incesto, com pedofilia, com coisas que, assim, não deveriam ser alvo de piada, né? Porque são assuntos realmente muito sérios. Mas aí ele recebeu uma sentença de uma juíza em primeira instância, Bárbara de Lima Izep, que condenou o humorista a 8 anos e 3 meses de prisão e multa de quase 2 milhões de reais por um vídeo de um show que ele postou em 2022 no seu canal de YouTube. A juíza considerou que essas piadas são discursos preconceituosos e de ódio. Baseada no preceito de que a democracia é um sistema de leis, a juíza cumpriu a lei. Humoristas estão divididos, uns se pronunciaram contra, outros a favor da decisão da juíza e outros estão calados. É aí que eu quero chegar.
Sara, você que é humorista das redes, o humor tem limite? Tem hora que a piada vira crime ou o limite é a própria legislação? Não é nem questão de ser humorista, né? Porque o pessoal que fala que eu sou humorista, eu nunca falei que eu sou, então a culpa não é minha. Mas eu penso assim, tendo bom senso e humanidade, tem coisas que você não brinca, sabe? O que eu acredito, assim, eu vi essa divisão do pessoal da comédia, uns falaram contra, né? Porque, não, realmente ele pegou pesado, mas a condenação não era pra ser tudo isso. O pessoal ficou meio que revoltado com a condenação. Mas eu fico pensando, qual que é o tipo de conduta que os comediantes no geral, todos eles, estão tendo pra poder fazer esse equilíbrio ou desequilíbrio até, pra poder analisar a pena? Porque agora todo mundo virou advogado, parece que todo mundo sentou na OAB, fez a prova e passou. Porque todo mundo tem uma opinião sobre isso, né? Mas assim, gente, tem coisas que você não brinca porque fere o outro demais, sabe? E aí eu acho que o Léo Lins não é nem comediante, ele é um usurpador. Ele tá pegando esse espaço que as pessoas trabalham com comédia pra pegar o discurso de ódio que ele ganhou licença desde 2016, né? Que a gente sabe de onde veio essa licença toda, pra fazer um show de 1 hora. Porque não é, gente, ele não tem um show de histórias contando assim, era uma vez um anão, sabe, com capacitismo. Não, são textos um atrás do outro, assim, que não tem nem conexão, que ele tem uma pressa de jogar esse ódio em cima das pessoas. E o tanto de gente que tá lá rindo é o público que a gente sabe que comunica com o que a gente viu em 2016, que concretizou em 2018. O que eu fiquei achando muito triste foram as pessoas que eu acreditava, que diziam que eram, né, apoiadores de qualquer tipo de causa, tanto do feminismo, da parte dos meninos pretos, da parte dos meninos coloridos, de tudo quanto há, eles achando ruim a condenação. Então, quer dizer, qual que é o limite para uma pessoa fazer ou falar algo contra todo um grupo que ela não vai ser condenada, tem que ter um mínimo? Porque não combina. Se for contar mesmo tanto de gente que ele fez essa putaria aí de levantar o discurso de ódio, e o vídeo dele foi mais de 4 milhões de acessos em menos de 72 horas, 8 anos ainda é pouco, porque ele foi o multiplicador disso, né? E eu não entendi o porquê que as pessoas vieram defender que, não é sobre o crime, é sobre o tempo. Eu tenho uma É a identidade que tem, né? Eu acho que, tipo assim, todo mundo tem um preconceito dentro de si. Todo mundo tem. Eu, como pessoa preta, vou ter. A Cena, como pessoa trans, vai ter. E aí, a gente vai identificar no outro uma coisa que a gente tem coragem de falar e quer que ele represente. Eu acho que é só isso. Quando eu fui ver, Sara, eu quero sua opinião como artista também. Quando eu fui ver o vídeo, eram as pessoas rindo. Rindo muito. E aí eu fiquei pensando, mas por quê? Mas como? Por que tem graça isso para algumas pessoas e para outras não? Eu acho que tem uma parcela da população que está de saco cheio do politicamente correto. E é óbvio, todos nós temos maldade dentro da gente. E lutar contra é uma obrigação, nível, né? Tá? E lutar contra essa maldade é uma obrigação. É uma obrigação, que a gente não vai só ter, que assim, né? Eu fiquei tentando imaginar na cabeça dessas pessoas o que se passa. Eu acho que assim, eles estão tão de saco cheio do politicamente correto que é como se falasse assim, representante. Que bom que eu tenho alguém um cara, falou. que é o que o Bolsonaro fez durante 4 anos, né? Ju, mas é uma coisa que eu... Por exemplo, para mim não é sobre politicamente correto, porque não estamos falando de sermos politicamente corretos, a gente está falando de crimes cometidos como se fossem piadas. E aí a gente dá um passo atrás e pergunta o que é piada, o que é uma piada, o que é o fazer artístico de um comediante. Porque o que o Léo Lins faz não é um fazer artístico de um comediante. Ele usurpa o seu espaço. E aí o que eu achei mais assustador foi alguns artistas colocarem a arte numa zona de neutralidade, como se a arte não fosse capaz de formar, de criar realidades, de incitar discursos e fazeres de ódio e práticas de ódio. Então, ou seja, quando eu pego no microfone como artista, eu estou com um parlatório, estou num parlatório, estou com o microfone na mão, estou com o poder da palavra. Isso é muito sério. Lembrando que a grande filósofa, a professora Márcia, vai nos dizer bem que a Judith Butler, que ela tem um livro chamado Discurso do Ódio, o político do performativo, aonde ela vai tratar justamente a importância da palavra e do discurso na criação de realidades e na criação da violência verbal e física. Então, assim, quando você tem um microfone na mão, quando você é um artista, imagina, são milhares ou centenas de pessoas ou dezenas que seja te assistindo, que vão reproduzir
as suas falas, chancelados pelo poder da sua palavra. E isso é muito sério. Ou seja, sei lá, aí alguns colocaram, não, mas espera aí. E o que você vai me dizer de um personagem? O que você vai me dizer da Odete Roitman falando os absurdos? Veio. Gente, mas tem muita... Gente, ficção é uma coisa... justamente... Essa é uma questão importante. E ele escolhe o texto, né? Ele o stand-up é ficção? Quem sobe no palco, a defesa do Léo Lins, ele próprio veio a público dizendo que não, é uma personagem, mostrou o figurino dele, é a tese de defesa dele. Odete Roitman é uma personagem dentro de uma narrativa, dentro de uma trama, dentro de uma história, de um contexto. Qual é o contexto? A arte o contexto, justamente, é um contexto... odioso, de discurso de ódio. Esse é o contexto? Não, e dentro da trama, você tem a dialética, você tem o vilão e você tem o mocinho. Lá no caso dele, só tem um criminoso, não tem mais exatamente. nada. E você tem o público que assiste, ele ri da Odete Roitman, mas ri porque identifica a maldade na Odete Roitman. E os contrapontos sabe que ela também, é uma vilã. né? Tem outras pessoas na dramaturgia que tá fazendo contraponto com ela. Já no caso dele, é um criminoso subindo no palco falando um monte de bobagem e incitando pessoas a fazer a mesma coisa. Tá, assim, então, qual é a questão que está em jogo, gente? De tudo isso que vocês estão falando, acho que é importantíssimo esse tópico da diferença entre uma ficção e um sujeito que faz uma apresentação em que ele representa a si mesmo e faz piada, mas, para mim, o tópico é: a piada não pode estar acima da lei. Justamente. Porque tem um problema de entendimento público. O problema é dos brasileiros com a lei. Então, qual é a dificuldade que os brasileiros têm com a lei? Tem uma lei, e a lei, digamos, estrutura a democracia de tal maneira que nós, obedecendo a lei, podemos conviver umas com as outras, uns com os outros, e a sociedade vai funcionando. E quando surge algum problema, um desrespeito à lei, temos um poder, o judiciário, que vai decidir sobre coisas que nós não podemos resolver simplesmente em termos de nossas relações, assim como cidadãos e cidadãs comuns. Esse é um problema. Agora, o que está em jogo, eu acho, é esse sujeito e tantos outros, e muita gente aí defendendo isso, o uso da piada como desculpa para o crime. E não, porque de fato, né, tem o crime que pode ser praticado através da piada, mas tem uma instrumentalização da piada, usar a piada como se ela fosse uma desculpa para o crime. E aí que vem o sujeito com todos os preconceitos. Porque o contrário disso também, digamos, por contraposição, ou na contramão da história, porque é que sempre os vulneráveis, aqueles que têm menos poder, aqueles que são tratados como minorias. Que piada podemos fazer nós do Léo Lins, que eu nem conhecia, nem sabia que existia? Esse programa tem me deixado muito culta. Né? Eu tô ficando muito culta. Eu também tive que ir lá ver quem era esse cara. Quem é esse sujeito aí que faz esse tipo de piada? A gente vai lá ver quem é. É deprimente, deplorável. Quem consegue rir com isso precisa fazer psicanálise, psicoterapia, precisa de uma ajuda filosófica, precisa, enfim, melhorar a sua cultura, porque é uma coisa que a mim me dá tristeza, me faz me sentir um ser humano pior, sabe? Olha, só de ver. Esse argumento que você usa da lei, o pessoal da extrema-direita também está usando, porque uma deputada do PL está mobilizando o bolsonarismo em defesa da liberdade de expressão. Não, mas calma. Esse caso virou uma questão... Peraí, ela está tentando agora mudar a lei. Então, ela está tentando... Olha que absurdo. Mas ela é esperta, ela está tentando mudar a lei porque se trata justamente disso. Tem uma coisa chamada lei, é bom respeitar a lei na democracia, senão você terá problemas com o sistema de justiça. Agora, que uma deputada, ela está no jogo dela, é o jogo da extrema-direita. Fazer uma lei que favoreça a extrema-direita, favoreça o discurso de ódio, os preconceitos, tudo que é defendido pela extrema-direita, que visa destruir a democracia e fortalecer as oligarquias e os poderosos e os donos do poder econômico e, enfim, o dono de todo o poder lá nas instâncias decisórias. É antidemocrático, eu poderia criar uma lei, a lei da condenação compartilhada. Todo mundo que achou muito, achou ruim, divide. De 6 em 6 meses você quer na cadeia no lugar dele. Então, pelo menos assim, né? Faz um rodízio de pena, que aí fica mais justo. Eu acho que assim, o que a Márcia disse é muito importante, porque o discurso, ele não é neutro. E coloca o discurso artístico como neutro. Sei lá, olha só a diferença. Uma das músicas mais machistas que tem como eu lírico, pra mim, é uma das que eu mais amo,
que é Marina Morena, do Dorival Caymmi. É uma canção lindíssima, onde o eu lírico, que não é o Dorival Caymmi, ele vai expressar o seu ódio, porque Marina Morena ficou tão bonita se maquiando, que ela se tornou dona da sua própria beleza e da vida, e não se importou com a opinião do eu lírico. Então, olha, e até aí tem contraponto. E não é o Dorival Caymmi que canta, ele canta a história de um casal, bababá. Isso, pra mim, e claro, o teor é machista do Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça... Olha a diferença. Agora, o que você diz, outro ponto muito importante que o stand-up comedy traz, é que o indivíduo que representa a si mesmo. Tem um outro ponto aí, que ele é muito importante, o que é menos neutro ainda do que quando você cria uma personagem, que também não é neutra, lembrando que, por exemplo, o nazismo usou a charges, usou humoristas também para expressar o seu descontentamento com a população judaica e colocar a culpa de tudo nos judeus. Assim como nos Estados Unidos a questão da negritude foi amplamente difundida de forma a rir das pessoas negras e o blackface, enfim. Ou seja, a arte tem que ter limite. A Sucena, e outra coisa... só para dar um exemplo, assim, o Paulo Gustavo, que você conhece bem, que é da tua área, o Paulo Gustavo, ele tinha uma personagem chamada Senhora dos Absurdos, que era uma mulher da elite do Leblon, que dizia, o quadro já diz, Senhora dos Absurdos. O quadro dizia absurdos, ela maltratava minorias, pobres, negros e tal, e para chamar a atenção para o absurdo daquelas falas, mas era a comédia usada como uma coisa didática para mostrar o que não era aceitável, né? O que é totalmente diferente do que o Léo Lins faz, né, Nina? E tem um lugar que a gente tem que pensar em relação às categorias de profissão. Toda profissão tem órgão regulador, tem conselho, né? Tem regras que você, enquanto profissional, você deve seguir. Um médico não pode querer fazer uma eutanásia porque é crime, né? Só porque ele quer, porque a pessoa está sofrendo. Que é liberdade de expressão. Que é liberdade, não. E tem um lugar, esse lugar da liberdade de expressão, é importante a gente verificar quem realmente se posicionou a favor e quem não se posicionou. Que também é posicionamento. E parar de seguir e parar de consumir o trabalho daquelas pessoas. Porque é um trabalho. O Léo Dias não está se expressando simplesmente porque ele abriu uma câmera e começou a falar o que passa pela cabeça dele. Não, ele cobra por aquilo. Léo Dias o Léo Dias também. Gente, o Léo Dias é o fofoqueiro. Não, o Léo Lins. É porque eu também não conhecia. É que na produção, isso que a Sucena falou, dessa produção performática, né, ou performativa, né, dos discursos, você começa a criar uma mentalidade, que já, no caso, já está aí, a mentalidade preconceituosa. E, na verdade, o que esse sujeito do discurso faz é buscar para ele também uma imunidade em cima da dor dos outros. Então, está naturalizada a piada, junto com ela vai naturalizado o preconceito, o racismo, a pedofilia, gente. Isso pegou forte também, porque o cara simplesmente defendeu ali, tranquilamente, a pedofilia de um jeito que parece que é só piada. Não, a piada é do ponto de vista do pedófilo. Claro. Não é da vítima, não é fazendo como a Senhora dos Absurdos, que é expondo o que está acontecendo de forma drástica, não. É colocando mais força no negócio. E o que a Nina estava falando agora, sobre querer ter um sindicato da classe, não vai acontecer porque o Léo Lins, ele é um representante, no caso, né, ele é do grupo dos comediantes que teve coragem de falar muita coisa e jogar. Como ele colocou todas as minorias num saco só, o bagulho cresceu pro lado dele. Mas, infelizmente, tem muitos outros humoristas que a gente gosta também, mas que fazem algumas piadas que ferem algum grupo. Não é tão absurda ou não ataca tanto assim, né? Mas ainda assim, por isso que eles ficaram calados. Porque todo mundo vai ter uma piada lá que vai falar ou de religião de alguém, ou vai falar de etnia de alguém. Sempre vai ter alguma coisa assim. Por isso que ninguém quer se posicionar, né? Porque posso colocar um detalhe? Vejam, a gente viu esses políticos todos e esses militares fazendo esse discurso e assistimos durante todos esses anos Bolsonaro e assemelhados fazendo um discurso meio engraçado, meio piada, jogando com aquele limiar entre a piada e a política. E agora a gente vê esses
piadistas, né, os humoristas, fazendo política também. Então, é esse encontro, em geometria projetiva a gente chama de banda de Mébius, tá? É esse encontro, uma coisa passa por dentro da outra, na verdade. Tá tudo ao mesmo tempo, né? Acontecendo de um lado aquele e do símbolo outro. do infinito, uma coisa passa por dentro da outra. É o ninho da serpente do fascismo, né? Assim, o stand-up, porque assim, a pessoa sobe no palco e tá... Não, eu tô no palco, não sou eu que digo, mas eu vou aqui disseminando as minhas ideias. E a gente podia... eu não posso ser responsabilizado por isso, porque não sou eu, é o outro, é o personagem. É exatamente isso. Então, a gente podia fazer piada contra o Léo Lins, esse, por exemplo. Tipo, cada vez que a gente sair com um homem burro, a gente diz, cara, você parece o Léo Lins, você é burro como o Léo Lins, você tem pau pequeno também, que nem o Léo Lins, sabe? Você pode dar uma resposta assim, porque o homem, tipo, burro e pau pequeno pode ser, agora, a partir de agora, chamado de Léo Lins, a representação física universal do Léo Lins. Léo Lins, Ai, não, Léo, não me leve a mal, não, desculpa. era só brincadeira. É que a gente adora fazer piada E eu acho que é importante a gente falar do conceito mesmo de liberdade de expressão, porque o liberalismo político trouxe contribuições, mas trouxe contribuições também muito perversas, porque ele não se conclui como se as coisas não fossem, não tivessem que ser doutrinadas e domesticadas culturalmente ou socialmente, como a liberdade de expressão. O humor também precisa ser educado, assim como o desejo sexual precisa ser educado. Tudo tem que ser educado, assim, então, gente. justamente, ninguém, sei lá, o Voltaire tem aquela frase, posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Posso concordar com o direito de você dizer, agora também vou concordar com o direito de você pagar pelos crimes que você disser. Então, assim, a gente precisa concluir certas premissas do liberalismo político que tem que ter limite. Claro. As coisas têm que ter limite. E a pergunta é, dá pra gente fazer humor contra a hegemonia política, branca, heterossexual e assim por diante? Essa seria a resposta, sabe? Como é que a gente ri da cara desses panacas? Desses caras feios, sem graça, chatos? O que você tá falando é maravilhoso, porque os que vieram a público para se manifestar, prestar solidariedade ao Léo Lins, eram quase todos brancos. Calvo. Calvo também tem calvo. O único foi o Hélio Della Penha, que é um humorista negro, que veio a favor. O resto, tudo homem branco para dizer, não mexam nos nossos privilégios. Uma coisa que eu não entendo, não é melhor então não falar? Né? Mas não falar também é Não, mas pelo menos você não endossa outras coisas. Porque quando você sai do seu lugar de não, porque você pode falar e não falar. É uma boa questão. Né? É autodefesa, né, Sara? Os caras estão ali já fazendo uma vacina. Eles já estão pensando no futuro para eles não sofrerem a mesma coisa. O que você ia falar, Nina? E tem um lugar também da broderagem de sempre. Mas da broderagem. Vamos lembrar. Tem um pacto, né? Tem um pacto entre eles. E é aquele lugar, eles realmente acreditam na impunidade das coisas. Então, se eu defendê-lo, e se a gente juntar todo mundo, e se a gente fizer abaixo-assinado a favor do Léo Lins, a gente vai conseguir tirar o nosso amigo dessa, e aí eu vou continuar com a liberdade. Só que sempre é impressionante. Por que a piada só vai em cima da inferiorização de grupos em vulnerabilidade social? Por que a piada não é sobre os bilionários? Por que tem tanta coisa pra gente rir, gente? Vai rir do Bozo, né? Das pirocas pequenas. Vai rir do Bozo com a barriga aberta. Do Tadala faz isso. Do pau que não sobe. Sabe uma coisa que é interessante? Um dos grandes artistas pop do Brasil, que foi o Luiz Caldas, ele não canta mais Nega do Cabelo Duro. Exato. Foi uma decisão muito importante, que ele poderia ter sido parado também, mas ele falou, não faz sentido, era um outro contexto. Nega do Cabelo Duro foi uma música que partiu como uma brincadeira, como uma música piada, e humilhou muitas pessoas e meninas negras. A infância inteira escutando. Na infância. Nega do Cabelo Duro. E o meu nome é Marina, né? E a infância inteira escutando Marina Morena como se fosse um elogio eu ser chamada de morena e com toda a violência ali incorporada. Mas tem vários grupos e vários artistas, até mesmo a Odete Reutemann e o Vale Tudo, ele foi adaptado para os tempos atuais e não está na mesma barbaridade de que era antes.
Porque as pessoas estão mais informadas hoje, né? Tudo tem Pega o absurdo. possibilidade de adaptação. Então, Racionais MCs, por exemplo, tem várias músicas que foram readaptadas ou realmente cortadas, porque a gente sabe, eles sabem da importância deles para uma geração, várias gerações, e também da responsabilidade em relação a não cantar letras mais ditas hoje, né, vistas como, identificadas como machistas. Gabriel Então, Pensador não cantava Loura Burra? Não canta mais. E você sabe que não canta mais. E você sabe que, assim, eu vou falar uma coisa bem estranha de ouvir, de eu mesma falar e ouvir. Eu, às vezes, falava alguma coisa inteligente numa roda e falava assim, tá vendo? E olha que eu sou loura, hein? Eu mesma fazia auto-piada de mim mesma. Mas assim, sabe uma durante coisa muito que eu vou tempo. fazer numa festa LGBT, mas aí se chama ironia. Vale tudo, só não pode dançar homem com homem. É verdade. Nem mulher com mulher. O resto pode. Tá vendo? Foi isso que o pessoal pegou. Como isso não podia, o resto pode. Aí o Eu Leonino acho, criou a- eu acho que tem Olha, muito sadismo mesmo nisso também, porque o triste, outro, né? assim, a base dessa questão política é a questão subjetiva. Então, de fato, essas pessoas têm prazer em tripudiar em cima da dor dos outros, em praticar essa liberdade de expressão, entre aspas, isso gera em muita cima dos confusão. mais fracos social, política e economicamente. Então, os limites da arte, essa aqui é uma discussão que a gente tem que ter muitas vezes. Isso é Importantíssima. importantíssimo, a gente vai voltar nela. Agora eu vou mudar de assunto. Ela também é humorista, mas sem ofender ninguém. É uma apresentadora de TV de um programa de auditório e se apresenta sempre de maiô preto e salto alto. Marisa Maiô. Já ouviu falar? Bombou na internet essa semana. Gente. No programa, ela tem entrevistas absurdas, uma repórter que não tem nada a dizer, casos amorosos, desfeitos ao vivo, né? A gente já viu isso muitas vezes nos anos 90 na TV aberta, né? Entrevista com uma médica virtual. Marisa Maiô tá fazendo o maior sucesso. Mas ela não existe de verdade. É inteligência artificial. O trabalho, gente, é assustador, é perfeito. E tem uma super qualidade artística. O criador se chama Raoni Phillips. Ele é artista, escritor, internauta veterano. Grosso milionário. Postou na conta do Instagram de zoeira e aí virou uma avalanche. O que acontece? O texto é muito bom. É a única coisa que não é inteligência artificial. Claro que ele vai dando os inputs para aquilo ser feito, né? Foi feito por ele que é um ser humano. Vocês acompanharam essa história da Marisa Maiô? Não, Foi parar no gente, Fantástico e tudo, Sara. Mas aqui, Depois eu acho quero que ver a parte próxima técnica. tendência agora. Os digitais influencers estão lascados. A galera que se sente milionário, ou então exclusiva pela imagem também, tá ferrada, porque hoje tudo imagem cancela, né? Tem o cancelamento virtual, que tipo, você falou uma bobagem, a marca não te quer mais, você não representa mais um povo, então o pessoal te quebra no meio. Você viu que essa Marisa Maiô já fez uma publi com uma marca gigantesca? Então, eu ouvi dizer que agora ela virou um sucesso. Se cuida, Virgínia e a Fis, e ela fez não vai mesmo. ter mais publi pra Eu vocês, fiquei não. besta quando eles colocaram ela pra fazer um publi de uma loja muito grande e falando das ofertas como se fosse uma pessoa como eu falei, gente, realmente a inteligência artificial não é tão artificial assim. Porque ela vai começar agora a fazer a Nina vai entender melhor sobre essa questão de finanças. Como que isso vai... Como que diz, Nina, quando você centralizar, sei lá, impactar e centralizar agora só num outro tipo de grupo? Porque não vai ter mais risco de cancelamento. Se a marca entende que eu como pessoa Sara, posso, sei lá, levar um risco pra marca, pra que ela vai fechar comigo se ela tem a Marisa Maiô, que só vai falar coisas que é programada, que ela escreveu, né? que ela programou. Mas ela tem um autor. Tem Mas uma o autor não tem rosto, né? No caso. Quem tá em jogo ali é a Marisa Maiô. Então é só deixar ela de acordo com o que a gente gosta. Só humor e mais nada. Não precisa posicionar, porque ninguém vai cobrar posicionamento de uma Mas você inteligência sabe que eu artificial, fiquei entendeu? impressionada? Marisa Maiô é de um carisma. Maravilhoso. É um negócio, mas é Eu claro, não o vi ainda. carisma Você não viu? é do autor que escreve aquelas piadas super bem e também brinca com o nosso imaginário. Sim. Nossa nostalgia refresco, de eu acho, programas. né? Um Da refresco Márcia de- Goldschmidt, lembra? Mexeu com você, mexeu comigo. É maravilhosa. É maravilhosa. Ela é muito engraçada. Fala da parte técnica dessa Não, e história é legal. do IA. Eu não sei se ele usa o VEL 3, né? Que é um. VEL 3. É o VEL 3, né? Provavelmente, pelo que um pouco que eu vi da Marisa. Não, explica pro público o que é VEL 3, desculpa, Não, Nina. é uma programação em inteligência artificial onde você pode utilizar
tanto os prompts, né, que são esses comandos, quando fala assim, o autor é uma pessoa e tal. Então, você tem uma criatividade, você tem o senso de humor, mas você pode também, se você não tiver, você pode dar o comando para a inteligência artificial trazer aquele tipo de conteúdo. Então, eu quero dar um exemplo. Eu quero uma apresentadora que seja simpática, que tenha uma aparência e conexão popular com o público da década de 90, que esteja fora de um padrão, né? Porque a Marisa Maior, ela não é um padrão físico. E aí, você pode estar escrevendo isso. Que seja simpática e que vá receber entrevistados, convidados de diferentes maneiras. E no final ela tenha, que ela possa se expressar de uma maneira e aí está o lugar, né? Que comunique com todo mundo, ou que comunique com a classe C e D. Ou que é a massa, né? Que engaja. Então você tá com tempo de ficar na internet, olhando, rindo e comentando. E ali você dá um comando extremamente assertivo sobre que público que você quer atingir e, ao mesmo tempo, você também tem essa possibilidade de não errar, né? De dar um briefing, né? Como chamam, né? Dar um briefing para uma pessoa influenciadora e a pessoa ter que criar e vai e volta o briefing várias vezes, aí você tem que gravar várias vezes. E não, ali você dá o comando e o VEL3 é uma tecnologia que já está acessível. Então, não é uma coisa que está lá nos grandes computadores ou na mão de grandes empresas, não. Tem uma taxa mensal, acho que R$629, alguma coisa assim. Você monta uma empresa com R$629. Agora, imagine a Public, quanto que foi a Public que ele fechou, né? Mas eu tenho uma IA, que é a Ninaverso, então sigam a IM Ninaverso, foi uma das primeiras IAs no Brasil a ter a sua própria rede virtual, mas hoje... Pioneira e conectada com propósito, né? Eu acho que a grande sacação é como que você conecta também com propósito. A Ninaverso, ela é embaixadora Unicef para jovens em vulnerabilidade social. Então, ela está envolvida em cursos educacionais de tecnologia, inovação. Então, você utiliza a inteligência artificial para um benefício e não discriminatório, não excludente. Eu acho que a grande sacada é como que a gente faz com que essas tecnologias não sejam excludentes. Eu fiquei pensando também outro dia, como é que vai ser no ano de eleição? Porque as campanhas políticas certamente vão fazer uso de IA, né? Nina, Márcia, você acha que isso vai ser um perigo para o ano que vem? Eu acho que a gente já está mergulhado. Estamos todos mergulhados num super perigo que é o mundo da desinformação e das fake news e a deep web, né? Que pode ser muito bem utilizado, pode ser muito mal utilizado, mas o fato é que a nossa crise não é uma crise de tecnologia. A tecnologia só avança. É uma crise de pensamento, de reflexão e, sobretudo, de um assunto que ninguém está querendo falar, que eu estou insistindo há anos, mas estou falando sozinha, que é o problema da ética. Não tem mais, né, gente? Ninguém mais fala sobre isso. Ética é um assunto que caiu por terra, pelo menos desde a época do golpe, ninguém mais quer falar de ética. Ética significa nossa decisão sobre o que a gente vai fazer com as tecnologias, com as leis, com as regras, com os jogos de poder que estão aí instaurados na vida cotidiana. Porque até o ano passado, Açucena, a discussão era assim, ai, que perigo, o IA vai tomar lugar de... Está tomando muitos empregos, com certeza. Essa discussão dentro da arte é muito aprofundada, porque tem os direitos autorais e tal. Mas agora a gente não tem outro caminho a não ser aprender a usar a ferramenta, né? Cara, eu lembro quando saiu aquele comercial com a Maria Rita e a Elis Regina no carro da Volkswagen, que era lindo comercial, mas ele foi vetado algum tempo depois. Maturidade das pessoas. Justamente porque Elis não está viva, né? Para que a imagem dela seja usada de forma tão realística. O que a Márcia disse sobre ética é muito importante e a questão da desinformação, né? E como isso chega na sala, no celular, no cotidiano de milhões de pessoas que não foram formados do ponto de vista crítico, básico. Já pensou, Açucena, o que é você ter que, hoje em dia, deixar uma declaração para depois que você morrer, a sua imagem continuar pertencendo à sua pessoa? Gente, esse problema, é um problema, tem dois problemas aí. Um da descartabilidade do trabalho humano, que é um problema ético e político, e tem também a descartabilidade da
sua própria imagem, que é conectada à sua identidade. Quer dizer, eu quero ser dona de mim, dona da minha imagem. A gente hoje tem até a segunda página direito de imagem. Eu sou uma das pessoas mais atacadas que eu conheço na internet e eu não consigo nada em relação à minha imagem. As pessoas passam adiante lá na extrema-direita, adoidado, não posso fazer nada. Nem aí a gente tem segurança enquanto estamos vivos, imagina quando a gente estiver morto. Justamente, Pedro Bial, que teve, ou o William Bonner, ou a Fátima Bernardes, que tem esse lugar dos âncoras, né? Dos jornais ou dos grandes programas televisivos que tiveram as suas imagens divulgadas e veiculadas por inteligência artificial, falando coisas que eles jamais falariam, ou incentivando o consumo de produtos que eles jamais. Não, ontem... E o circuito de ódio, eu caí num golpe desse, justamente. né? Eu caí num golpe desse. Outro dia apareceu pra mim, eu compro bastante coisa da Farm, aí apareceu pra mim a Angélica. A Angélica falando, olha, hoje é aniversário da Farm, se você entrar... Mas assim... E não era. Ô, gente, eu entrei, eu fiz a compra, eu fiz Meu o Deus. Pix... E depois de 5 minutos, assim, a página era perfeita. O golpe era realmente perfeito. Eu estava atenta, eu procurei sinais, eu não achei. Caí no golpe. Quando eu me dei conta, já era tarde demais e eu morri em 100 e poucos reais. E se eu, que acho que eu sou uma pessoa atenta para esse assunto, caí nessa. E ontem também apareceu o padre Júlio Lancelotti, num vídeo no Instagram, pedindo doação para salvar a vida de um menino, e muita gente começou a doar, e assim, também era inteligência artificial. Mas, gente, eu fui assaltada virtualmente no Banco Itaú, no computador, simplesmente dava erro, e nisso eles tiraram todo o meu dinheirinho e levaram para uma outra conta. Por sorte tinha um seguro, mas eu fui assaltada ali virtualmente. Mas é isso, a gente é assaltado hoje em dia quando o MBL chega com o seu celular, gravando na sua cara, assim. Quantos políticos passaram por isso? Eu passei por isso, todo mundo passa por isso se tiver algum tipo de mira, né? Se você estiver na mira desse tipo de facção. E sabe o que eu acho também? O poder do aceito, que a gente não sabe que funciona, mas funciona. Quando chegou esse negócio de IA, um monte de gente começou a baixar o aplicativo, baixar o efeito. Aí tem lá um aceito, sabe? Ninguém nunca leu. Eu nunca baixei esse trem porque eu assisti Black Mirror, eu não sou louca. Mas ninguém nunca leu aquelas letrinhas miúdas, aquele contrato gigantesco pra entender o que você tá fazendo com a sua imagem ali. Que não vai ficar... Aquele termo de aceito, sabe? Se você vai baixar um aplicativo, você tem que clicar nele primeiro. Sim, tá. E aí aquele povo tá na rede, meu amor. Vendendo retina, você lembra? De R$300, você lá põe um aceito. Gente, tem tanta coisa envolvida nesse contrato que o pessoal só assinou achando que era só pra dar um sim. Entendi. Que eu acho que vai pegar a imagem depois de morto, depois de vivo, SPC Serasa. Não, mas isso não é assinado em cartório. Então mas tem limite. Minha filha, até esse povo lutar contra. Você não viu o povo da retina limite. que vendeu o zóio por 300 conto? Mas olha, agora de tá cheio qualquer maneira problema vai nas dar mãos? trabalho, né, Sucena? Vai dar trabalho. Não, dá trabalho. Até porque são muito poderosos, né? Nina quer falar. Sim, eu acho que tem 2 pontos. Regulação do uso de tecnologias e inteligência artificial, que essa regulação ainda não está em prática, ainda tem muita discussão sobre isso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Na Europa está um pouquinho mais evoluído em relação a essa discussão, mas a gente vai chegar num lugar em relação tanto à propriedade intelectual, né, da autoimagem, quanto também de regular onde pode ser usado de maneira ética em âmbitos profissionais e também no âmbito das redes virtuais. Um outro ponto, quando você perguntou em relação a fake news 2026, que está logo ali, eu queria trazer um ponto, né? O nosso governo atual, ele tá muito longe aquém em relação à comunicação nas redes digitais. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes e que está tentando agora correr atrás dessa comunicação para não cair na questão da fake news. Enquanto isso, o PL faz um seminário, não sei se vocês ficaram sabendo, que o PL fez um seminário junto com executivos do Google e da Meta, ou seja, executivos do Facebook, WhatsApp, Instagram e do Google, que possuem, né, suas próprias inteligências artificiais também, que dominam, deram treinamento para não sei quantas pessoas, uma manhã inteira de treinamentos de como utilizar a inteligência artificial a favor de conexão com o público. Como criar produtos, como criar imagens, como criar vídeos, como a Marisa Maior, de elementos e figuras que vão comunicar com o público e vão falar aquilo que o eleitorado quer falar. De forma indireta, então, você né? imagina, se você tem a parcela dos indecisos, certo?
tem a parcela lá dos indecisos. Quem são os indecisos? Sai na pesquisa. Os indecisos são uma maioria de mulheres, abaixo de tantos anos. Você joga no prompt. Como comunicar Você fala diretamente com essas esse pessoas. meu discurso aqui. Aí o meu discurso Deus, tá que cheio... perigo. Meu Deus, que perigo. Meu discurso tá lá cheio de barbaridade, certo? Aí no meu discurso cheio de barbaridade eu coloco, agora eu quero atingir jovens periféricos de tantos anos, que é a maioria indecisa e tal. Como que eu converto eles enquanto clientes? Meu Deus, eu tô ficando mega assustada, Ô, Ju, eu tô deprimida. Eu vou ter que mudar de assunto agora, mas o assunto é o mesmo. Eu queria contar uma história. Porque olha só... Mas você entende a corrida? Como que o governo tá correndo atrás de uma coisa lá do última eleição e agora eles estão... lá na frente. Não, e essa associação já vem dos Estados Unidos, né? Com o que o Trump fez, as Big Techs. É por isso que eu tô querendo mudar de assunto, porque tem roupa suja sendo lavada em todo o noticiário. Nós estamos falando de Trump e Musk. Eles terminaram a relação. I wanna know I love it. A broderagem acabou. A broderagem acabou. Em algum momento vocês acreditaram em algum momento vocês acreditaram nesse bromance dos dois? Não. Eu acreditei. Romance que show me the money, né? Eu acreditei porque eles não precisam fingir. Eles têm dinheiro e poder. Então, tipo assim, eles estão juntos até onde tem interesse. Acabou toda a fila, acabou a amizade. Eu acho que eles precisam fingir também. Eu acho que tem um fingimento ali, uma encenação ali, que eles não são bestas. Não, assim, nesse sentido de proximidade, assim, mas eu acho que entre eles não precisa existir esse fingimento, porque os dois são dois ordinários, dois poderosos e dois com muito dinheiro. Então, eu acho que é tudo questão de interesse. Se o seu interesse não cabe com o meu, então eu vou atrás de quem tem um interesse melhor. E eles são pirracentos, né? Não suportam o abandono. Então, quem abandonou primeiro ali, pegou a pirraça. Mas eles também não são apegados ao abandono também, não. Porque se uma hora, economicamente, fizer sentido para os dois, eles vão voltar a ficarem super amigos e a gente não vai ficar nem assustado são dinheiristas, com isso. né? Então, o que vale é o dinheiro agora. Mas tem assim, a gente também acha que a extrema-direita é muito inteligente, muito esperta, e na verdade são os egos ali que também entram em conflito, né? Porque o Trump, vocês viram aquele biopic lá do Trump, chama Donald Trump, um filme que até foi indicado aí, sei lá, ao Oscar, eu acho. E é tão interessante porque mostra... É o Aprendiz? É o Aprendiz, esse aí. Aí mostra um Trump muito realista, é um cara que só pensa em dinheiro, é um fascista raiz, ele é burro do ponto de vista intelectual, mas ele é esperto do ponto de vista das tramas e dos jogos de poder. E tem um negócio muito interessante que é a falta de limite, que só um perverso narcísico consegue ter, né? Então, isso eu acho que entrou em curto-circuito ali entre os dois. E o próprio Elon Musk, né, gente? O cara, pra ir até onde ele foi, tem que ser muito maluco, né? No sentido, assim, de ser um sujeito absolutamente perverso, sem limites, sem nenhum tipo de escrúpulo, achando que é o centro do mundo. Imagina um cara que consegue juntar todo o dinheiro que ele juntou. É um processo todo de acumulação e de exploração dos outros. E o Trump é igual. Só que o Musk ficou ainda mais rico, a tal ponto a coisa vai que ele é um megalomaníaco que acha que pode ter uma estação interespacial lá no Hiper-Uranus, assim, fora do mundo. E ele perdeu, sei lá, 160 bi e não fez nem cosquinha no patrimônio. Olha que... Então, o ego vale muito pra esses caras, ainda mais um cara que usa esse monte de drogas, que fica só na pira dele mesmo, naquela paranoia autoalimentada. Porque dinheiro é poder, né, Nina? É isso, é sobre ego, mas acima de tudo é sobre poder, né? De quem está no topo do topo. O Musk, ele não tem relação ruim com a China, não, tá, gente? Ele tem uma relação positiva com a China. Check. O Musk tem dinheiro para ter seu próprio partido político, como ele já falou sobre isso. A partir do momento que o Trump chega e fala, não tem mais subsídio para carro elétrico, tá? E dane-se meu amiguinho, dane-se meu aliado que botou não sei quanto de dinheiro nas campanhas, o meu aliado chega e fala, cara, o mínimo que a gente tinha que estar aqui de acordo para eu não perder dinheiro e você não perder poder. Agora, se você quer que eu perca dinheiro, então a gente vai pro fight, a gente vai pra luta. Não, e ele realmente ajudou muito na eleição do Trump, né? Com todo o aparato do X e de tudo. O dinheiro que ele enfiou na campanha. E tava tudo ali, a gente mas viu pra esses caras, ego, poder e dinheiro é tudo a mesma coisa, gente. Então dá uma arranhadinha no ego, uma arranhadinha 160 milhões ou bilhões, sei lá. Mas aí quem é que vai ser dono da China? Quem é que vai vencer da China? Porque agora é o grande inimigo econômico deles, não é isso? Sim, inimigo econômico do Trump
E para o Musk é positivo a aproximação com a China. Então, o Musk ele pode fazer a campanha dele eleitoral para próximas eleições, porque ele tem dinheiro, ele vai ter a galera anti-Trump, né, que a gente está vendo todas as manifestações, tudo que está acontecendo. O Musk é a favor da imigração, ele não é contra a imigração, porque ele se beneficia com a imigração, porque é mão de obra mais barata. E aí, gente, é sobre realmente dinheiro e poder. E o que começa... Aí o que o Trump tem? Mas o Musk é maluco, o Musk usa droga. Como a maioria desses caras e o mercado de capitais inteiro. Aí o Musk e você é pedófilo. Mas eu acho que ele é mais estratégico. E eles estão apostando no caos total, né? Tá uma convulsão social nos Estados Unidos. O Musk é mais estratégico. Eles não têm. O Trump é pirracento. Ele é pirracento. Ele tira dinheiro do bolso, banca o país inteiro de pirraça, se deixar. Porque não tem racionalidade nenhuma. O Trump é movido à loucura, né? Movido a delírio. É o tanto que o Trump teve uma série de crises patrimoniais, crises financeiras. O Trump não é tão rico. Ele não é organizado à base de teorias econômicas consistentes. É maior do que o patrimônio justamente. dele. E a geração também dele, eu acho. Mostra que ele fez um bom negócio e o resto ele fez um monte de péssimos negócios. Ele é um bom marqueteiro. Ele é um bom marqueteiro. O que ele diz dele... E deixa eu te falar uma coisa, Sara. E a briga deles todas, a briga não foi uma briga presencial, foi tudo pelas redes, né? Sétima série com quinta série, entendeu? Aí aquele que repetiu mais, tenta ser mais inteligente, né? De repente casou mais com a sétima série. E acusações graves, né? Agora o que ela diz sobre o Elon Musk ser mais estrategista, que o Elon Musk ele faz uma coisa que grandes administradores, de acordo com o que eu já li, fazem, que é quando você divide bem os seus investimentos, qual é o nome disso, Nina? Quando você diversifica a sua carteira, ele faz isso com as suas empresas. Então, ele tem Big Tech, ele tem uma empresa automobilística, ele tem... Deve vender colchão, assim, ó. Não, então, justamente. Então, eu ia até questionar a Nina sobre a questão da Tesla, porque a China tem as maiores montadoras de carros elétricos. Ele tem super proximidade então, com a mas China. como se a China é o maior... só que ele tem outros negócios, né? Ele tem outras coisas, então por isso que eu acho que ele é muito mais inteligente. Justamente. Cara, então eu acho ele muito mais perigoso do que o Trump. Que ele pensa. Justamente. Apesar que quem não pensa é mais Ai, gente, não sei é uma contradição. É uma contradição. A única ligação entre os dois é porque eles odeiam, digamos, a esquerda, né? E odeia a gente. E quando a gente olha pro Musk, sim, para mim é um perigo muito mais eminente do que o Trump. Né? O Trump é muito mais o fenômeno trumpismo como o fenômeno bolsonarismo aqui no Brasil. E a gente pode fazer o contraponto, né? Do Bolsonaro versus Nicolas e um Trump versus Musk. Só que o Musk, ele tem... Né? Ele tem poder, tem as redes, tem as big techs, ele tem os dados, ele tem a inteligência artificial. Então, ele realmente tem um mundo. E quando falaram, então vou aumentar a dívida norte-americana... Ele falou, não, peraí, vai colapsar o país, colapsando o país é meu mercado consumidor, então ele é extremamente estratégico. Mas tem medo de almoçar? A extrema-direita é maior, na minha opinião, a extrema-direita é maior do que os personagens, Bolsonaro, Trump. Então, assim, vão mudar os personagens e essa ideologia, ela permanece. Esse pode morrer todo mundo que continua. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande cena construída na base de um projeto de marketing. Isso tem história. O Steve Bannon está muito por trás disso. A eleição do Trump é tipo como se os caras tivessem se dado conta que a mercadoria do ódio, ela podia ser vendida como se vende Coca-Cola, como se vende qualquer objeto, qualquer produto do mundo fashion. E aí isso se espalhou internacionalmente através de uma programação, né, gente? Então não é natural. E eu acho que o dado ideológico, ele faz parte, sim, mas é um elemento bem menor. A publicidade, a única ideologia é o capitalismo, o patriarcado, o racismo e tudo isso, que sustenta justamente esses oligarcas no poder e a colonização histórica do mundo, o imperialismo e tal, né? Bom, esse assunto é um assunto que a gente vai tratar muitas vezes disso aqui, porque é urgente, né? Mas, para encerrar o programa, eu queria, por último, aqui com vocês, me solidarizar
e mandar um abraço para Mônica Guimarães Mendes, a mãe que acabou de perder o filho Eros na última sexta-feira à noite, numa festa junina, no Morro Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro. Eros tinha acabado de se levantar, foi comprar um sanduíche para a mãe e para ele. O BOPE entrou, disparou e o matou. A polícia interrompeu naquele instante a vida de Eros, um jovem de 24 anos, cujo nome significa amor. Ele deixa uma filha de 2 anos. Essa história me tocou demais, gente. Eu vi a declaração da mãe e o que mais me chocou foi ela dizer assim, eu vigiei. Eu não consigo imaginar, eu consigo me identificar com a dor de uma mãe que perde um filho. Mas eu não consigo imaginar o que é você ser uma mãe preta que precisa falar, filho, não usa boné que você pode ser confundido. Filho, não sai de casa sem o documento porque você pode ser parado. Você pode não, você será parado numa blitz. Então eu queria deixar aqui toda a minha solidariedade, dizer que a gente não pode deixar isso virar banal, porque Eros é mais um que morre dentro de casa, né? Então eu queria que as minhas colegas falassem sobre isso, mas é um assunto que realmente mexeu muito comigo e tem que mexer com a gente. A gente está falando, por isso que Léo Lins não pode fazer uma piada sobre... por isso que é crime, por isso que racismo é crime, porque tem consequências reais. As pessoas morrem por causa disso. As mães perdem seus filhos por causa disso. Nina, quer falar? A violência policial, a violência social no Brasil, ela é sistêmica, ela é seletiva e ela é racializada. Ponto. Né? 75% dos homicídios cometidos no Brasil são cometidos na população preta. Né? A gente tem mortes policiais, são 86% das mortes policiais são sobre corpos de jovens negros. Então, os números já dizem, e quando a gente fala de poder aqui, a gente está falando de um grupo específico de homens brancos cisgêneros. E quando a gente está falando de morte policial, mais uma vez, a gente está falando de um outro grupo específico, que são corpos de meninos pretos. E são essas mães que geram e gestam o mundo que continuam também sangrando, suando e chorando. Bom, a gente termina o programa por aqui. Fiquem com a gente. Se você quiser continuar a nossa conversa e ficar por dentro de tudo que acontece aqui, você, por favor, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/precisamos conversar. Amanhã o ICL vai continuar transmitindo ao vivo o interrogatório da trama golpista, e você, por favor, fique com a gente, porque esse canal, ele é um canal de denúncia, ele é um canal sem fins lucrativos, e a gente está aqui porque a gente tem o desejo de levar conhecimento para o maior número de pessoas e, quem sabe, vou falar uma utopia, conseguir mudar o mundo, né? Abrindo mentes e abrindo os corações. Essa é a nossa grande contribuição aqui. Obrigada, meninas, e até a semana que vem. Olá, meu nome é João César de Castro Rocha. Eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, tentando mostrar que existe um plano em todo o mundo e também no Brasil que a extrema-direita utiliza para conquistar corações e mentes, vencer eleições e transformar democracias em estados autocráticos. Dia 15 de junho, um domingo às 20 horas,